Em um mundo onde as fronteiras entre realidades se desfazem, Calypso vive sua quarta reencarnação, marcada por um ciclo de mortes prematuras antes dos 22 anos. Em sua terceira vida, ela descobre que a fúria de um dragão pode distorcer dimensões, oferecendo uma chance de retornar ao seu mundo original. Agora, inserida em uma história de cuidado infantil, Calypso encontra um homem que acredita ser seu pai, embora ele não a reconheça. Determinada a quebrar o ciclo, ela envolve esse homem e sua família em sua jornada, transformando-os em aliados involuntários em uma busca que desafia os limites do tempo, da memória e da realidade. Oi, oi! Eu sou a Natsuko, e hoje eu vim te fazer companhia na sua hora favorita. Então pega um lanchinho, se aconchegue e vem comigo viver essa aventura. A obra se inicia com várias pessoas caídas no chão e uma garota está sangrando. Aquele seria o primeiro e o segundo protagonista masculino. Esse é o filho mais velho, o segundo filho da família das orcas, e o que morreu sem fechar os olhos é o mais novo. Mais uma vez, ela não passou dos seus 22 anos. Este mundo faz parte de um livro de crianças. 20 anos, 21 anos e 22 anos. Ela já viveu neste mundo 3 vezes, e não seria sua culpa ter nascido em uma família de vilões. Ela migrou para um livro de crianças fofo, mas tem certeza de que ninguém viveu tão lamentavelmente quanto ela. Ela se deparou com uma criatura e, ao se levantar para ver melhor, acabou dando de cara com um dragão vivo, aqueles que chamam de Duque Dragão. Se ao menos esses protagonistas masculinos não tivessem provocado o Duque Dragão, porque eles tiveram que fazer isso e causar esse desastre? Como é que um livro de crianças acaba com um massacre? A protagonista disse que ele é um louco bastardo, mas ao observar melhor, acabou reconhecendo aquelas ruas de Seul e se perguntou por que conseguia vê-las. Se ela for para lá agora, acha que pode voltar para sua verdadeira casa. 3 vidas dentro de um livro de crianças. Ela começou a sorrir e, em sua próxima vida, vai conquistar aquele dragão. A cena corta para um castelo. Algumas senhoritas estavam comentando sobre a noiva do dragão dessa geração. Dizem que ela nasceu sem despertar nenhum poder e questionam se ela não vai ser vendida. Se for a noiva do dragão, pelo menos poderá ser útil para sua família. A pequena pensou que consegue tudo chamando-os de bastardos, mas desejava que eles continuassem falando, porque desta vez ela definitivamente será a noiva do dragão. Ela está dentro do mundo intitulado Eu me tornei a filha bebê terminal do Duque Pantera Negra. Ela tentou viver bem e mudar a história original, mas tudo acabou falhando. E não é só isso, ela foi amaldiçoada com a repetição do tempo depois dos fracassos trágicos de sua primeira vida. Tentou diversas vezes seduzir o protagonista masculino original, mas fracassou e morreu de tétano. Em sua terceira vida ambiciosa, caiu na armadilha do protagonista masculino e acabou sendo massacrada. Mas a última coisa que viu antes de fechar os olhos foi o poder do Duque Dragão, e com esse poder talvez ela possa voltar para casa. A serva levou a pequena para seu quarto e a colocou no berço. Ela pensou que essa mulher deveria ser mais cuidadosa. Ainda assim, eles são impiedosos até com uma criança. Bem, ela pensou que isso é natural. Nessa família, ela é uma existência inútil, por enquanto. Uma dama entrou dizendo que ela está aqui. Membro da família orca, essa seria a atual líder, Okula Aquashadele. A pequena pensou, em que dia seria hoje? Okula perguntou se essa seria a menina, e a serva respondeu que sim, madame. Okula começou a pensar olhando para a menina, e a pequena percebeu. Esse é o dia em que recebeu seu nome. A mulher se virou para a serva e perguntou sobre o poder de água da pequena. Um pouco nervosa, a serva começou a ler os papéis. O poder da água é a força especial, herdada por gerações na família das orcas. Com esse poder, as criaturas aquáticas são capazes de exercer sua força livremente mesmo em terra. Quanto mais poderoso ele for, mais forte será a capacidade de remover as restrições de força de outros animais aquáticos. Frustrada, Okula disse que trouxeram algo inútil. A mulher se virou, e a serva comentou sobre o nome da criança. Antes de sair, ela disse, seu nome será Calypso Aquasiadele. A serva entendeu e disse que vai registrá-la. A pequena pensou, é só isso? Se eu não chamar a atenção dela, posso acabar sendo abandonada e morrer. Então, em desespero, gritou pedindo que esperassem. Okula se virou, perguntando o que ela disse. E a pequena começou a gritar, chamando pela sua vovó.
A madame perguntou se ela conseguia falar e quem teria a ensinado. A serva disse que sim, e explicou que algumas crianças de 2 anos conseguem dizer algumas palavras simples. Okula respondeu que os filhos de baleias têm atraso na fala até os 5 anos de idade. Ela se aproximou. Aparentemente, a pequena teria conseguido. Então, Okula pediu para ela falar novamente. A pequena começou a gritar pela sua vovó, e a madame pensou que ela não só fala bem, mas também entende bem. A serva Aiba disse que nunca ouviu nada disso das empregadas ou da babá. Em sua mente maligna, a pequena pensou, esse é o poder de uma regressora, chamando-a de velhota. Okula se perguntava se dessa vez existiria um gênio entre esses cabeças de peixe. A pequena começou a repetir o que ela disse. A madame se aproximou novamente, pegou-a pela roupa e disse que ela é uma coisinha bem atrevida. Ela se parece muito com Pierre, mas sem o poder da água. Ela só é astuta. A madame queria saber se ela consegue provar sua utilidade. Ela se virou, e a pequena estendeu a mão e tocou seu rosto com um olhar adorável. Até que arrancou pedaços do cabelo de sua avó, o que chocou as duas. Provar? É claro que eu consigo, pensou. Ela disse à avó que é muito boa e que vai provar seu valor, porque definitivamente vai voltar para casa. O clima ficou pesado e a serva ficou nervosa. A madame deu um breve sorriso e começou a rir alto. Ela não conseguia acreditar que Pierre, aquele perdedor, teria feito uma criança assim. Então, jogou a pequena no berço. A pequena ficou revoltada com esses malditos, tendo esse tipo de atitude com ela. Okula disse que vai adiar a decisão sobre a pequena e que era para matriculá-la na instituição de educação nesse verão. A serva concordou. Okula disse que, se ela não mostrar um resultado decente até lá, era para exilá-la, e ela não terá uma segunda chance. Nossa protagonista pretende fazê-la enxergar. Depois que crescer e se tornar melhor, vai deixar essa família para sempre. Na mansão da família, junto com a empregada, a pequena pensou que a meta é sobreviver em segurança até os 10 anos de idade. Suas habilidades físicas ainda são fracas. Agora que foi decidido que ela vai para uma instituição educacional, ter um guarda seria muito mais conveniente. Sobreviver sozinha não é impossível, mas é difícil. A empregada a colocou no chão e disse que ela vai se mudar para uma nova residência em uma semana e se curvou diante da senhorita. A pequena pensou que a atitude delas mudou num instante, só porque mostrou alguma habilidade. Então, ela disse que pode ir agora, e a serva concordou. Nesse ambiente onde apenas os mais fortes sobrevivem, ela precisa de um adulto com poderes avassaladores, que todos temem. Alguém que a entenda como alguém que ainda não despertou seus poderes de água. Alguém com gostos únicos e que não esteja envolvido demais na luta pelo poder. Depois de andar muito, pensou em seu pai, Pierre Aquaciadel. A cena corta para outra parte do castelo. Enquanto corria, a pequena pensava que seu pai nem teria aparecido quando ela nasceu. Ele também não cuidou dos seus irmãos mais velhos. Isso significa que não adianta tentar usar laços familiares. Então, ela não vai revelar que a sua filha, inicialmente, embora seja fraca, tem habilidades poderosas e, se despertar o interesse dele, poderá conseguir um pouco de ajuda. Ela teria tido algumas memórias de sua vida anterior e nunca pensou que seria útil o que os empregados disseram. Avistou seu pai de longe e começou a encará-lo. Pierre olhou em sua direção sem dizer nada e ela parecia bem nervosa. Se aproximou e deu olá ao senhor, perguntando se ele sabia onde ficava o Instituto Educacional. Ela estava impressionada, pois sempre teria morrido cedo em suas vidas passadas. Nunca o tinha visto pessoalmente, e se perguntou se é isso que querem dizer quando falam sobre um destino belo e ainda trágico. Pierre continuou em silêncio, apenas a encarando. Ela ficou preocupada. Aparentemente, ele estava a ignorando. Ele se virou um pouco e disse que ela está indo na direção errada. A pequena disse que realmente precisa ir até lá e perguntou se o senhor poderia ajudá-la. Ele disse que não e mandou ela voltar pelo caminho que veio. Ela pensou que realmente nada é fácil. Sentou-se ao lado dele e queria saber como poderia se aproximar. Talvez dando algo para ele comer? Então ofereceu-lhe uma noz e perguntou se ele queria uma. Ele permaneceu em silêncio e se virou. Ela pensou que era ótimo e não esperava nada de todo jeito. Olhando para o céu e as flores, pensou, é tão quieto aqui? E perguntou se por acaso ele não teria amigos e se sempre está sozinho.
Ela disse que, se esse for o caso, ele deve ser solitário, assim como ela, e novamente ele continuou a ignorando. Ela terá que se contentar em só deixar uma impressão marcante hoje. Então, se levantou e se despediu, dizendo que precisa ir agora. Deu tchau ao senhor e disse: "Até mais." Ele olhou para ela e se perguntou sobre aquela menina. Será que ela é sua filha? Parece que ele não a reconheceu ou talvez só esteja fingindo. A aparência dos parentes diretos e colaterais é diferente, mas a personalidade é semelhante. É impossível que ele não a tenha reconhecido. De noite, na mansão da família, ao entrar, a pequena acabou ouvindo as empregadas cochichando. Diziam: "Faz aquela coisa calar a boca." A outra respondeu que ela é completamente inútil, sem nenhuma habilidade. Tanto trabalho e nenhum pingo de utilidade. Eles deveriam se livrar disso logo. Ela pensou que esse lugar é onde abandonam filhos de baleias. Se eles não despertam suas habilidades, as crianças são deixadas para cuidar de si mesmas até morrerem. Para sobreviver a esse ambiente insano, ela precisa da ajuda de Pierre por enquanto. Mas está tudo bem. Ela tem certeza de que pode demonstrar genialidade o bastante para atrair a atenção dele. Pela manhã, ela veio para tentar ver Pierre. Mas há alguma coisa que ela possa fazer sobre esse corpo fraco? Todos os seus irmãos mais velhos herdaram a força e o físico da família. Por que só ela não? Estava frustrada com isso, e mesmo que tentasse, não conseguia. Em sua vida anterior, era uma habilidade conhecida como as lágrimas derramadas por um dragão de água. Ela teria despertado o poder da água e possuía o tesouro Linneus, mas ela não podia sair correndo para procurar o tesouro agora. Talvez conquistar Pierre seja a maior prioridade. Ela acabou ouvindo dois jovens conversando. Um perguntava se aquele era o lugar certo, e o outro disse que sim. Ela se escondeu e perguntou quem estava ali. Começou a ouvir os dois dizendo que havia uma descendente direta ali. Outro disse que entendia, mas por quê? Dizem que ela nem consegue usar o poder da água. Além disso, dizem que ela será vendida como noiva do dragão. Outro comentou que ela foi reconhecida pela chefe da família e que se não a disciplinarem agora, isso poderá interferir nos planos de Bayon. Bayon deve ser o filho mais velho de seu tio. Nesse caso, eles deveriam ter se voluntariado para se tornarem seus vassalos. Como são subordinados de um sucessor forte, não é inesperado que ignorem outros descendentes diretos. Um dos garotos disse que precisam colocar essa menina no lugar dela, e o outro concordou. A pequena pensou que não tinha poder para enfrentar aquilo agora e que precisava escapar. Acabou pisando em um galho, fazendo barulho e chamando a atenção dos dois. Ela permaneceu sem se mover, e eles perguntaram se era ela. Nossa protagonista pensou que estava completamente ferrada, então eles gritaram para ir atrás dela. Correndo pela floresta, ela já estava exausta e não aguentava mais correr. Acabou tropeçando e caindo. Os dois conseguiram capturá-la. Um garoto perguntou se ela era mesmo uma descendente direta e por que parecia tão inútil. Disse que ela nem conseguia usar o poder da água e questionou como havia sido reconhecida. A pequena estava furiosa, fechou o punho e disse: "Muito bem dito." Perguntou se eles eram subordinados de Bayon e se estava certa. Eles ficaram surpresos por ela conseguir falar e um deles perguntou quantos anos ela tinha. O outro garoto ouviu e perguntou como ela havia conseguido chamar a atenção da chefe da família, mesmo sem poder. Ele apontou o dedo para sua testa e a chamou de peste sem valor. A pequena segurou o dedo dele e começou a morder. Ele tentou se soltar até conseguir, mas ficou com o dedo inchado e vermelho. Ela perguntou se ele já havia terminado de falar e gritou que, se ela era uma peste, ele era pior que uma criatura terrestre. Chamou-os de bárbaros e cabeças de peixe e disse que não deveriam ousar compará-la com criaturas primitivas. O garoto perguntou o que ela estava dizendo e o outro ficou furioso, dizendo que tentou ser gentil. Ela pensou que foi bom dizer tudo aquilo, mas não conseguiria fugir e não tinha chance contra os dois. Gritou, perguntando se eles achavam que seu pai não faria nada sobre aquilo. Eles ficaram confusos. Se o pai dela fosse o Lord Pierre, com certeza teriam um problemão. Na competição intensa de sucessão entre os netos, o aparecimento de uma descendente direta reconhecida pela chefe da família era uma notícia desagradável. Mesmo assim, esses fedelhos passaram dos limites, implicando com uma garotinha. Um dos garotos disse para ela não mentir, porque o Lord Pierre cuidaria dela. O outro disse que ele até recusa convocações da chefe da família.
A garota respondeu que isso era o que diziam e que estava indo encontrar seu pai agora mesmo. Pensou que não haveria problema em exagerar um pouco. Perguntou-se o que seu pai diria ao ver os subordinados de Bayan fazendo aquilo com ela. Agora era a hora de usar seu pai como escudo. Um dos garotos tentou controlar o outro, dizendo que havia algo estranho. O outro mandou soltá-lo. Em um ataque de fúria, disse que precisava consertar a atitude dela antes de ir. Tinha que pagar por ter mordido seu dedo. A pequena fechou os olhos e pensou que, se tivesse o poder da água, tudo seria mais fácil. De repente, uma corrente de água surgiu, arremessando o garoto para longe. Caído no chão, o colega dele tentou acordá-lo, desesperado. Chamou por Jay e perguntou o que tinha sido aquilo se ela não podia usar o poder da água. Sem forças, Jay disse que foi um redemoinho. Resmungando, o outro garoto carregou seu amigo e mandou irem embora rápido. A pequena sorriu e mostrou o dedo do meio para eles. Estava impressionada e incrédula com o que tinha acontecido. Será que ela havia despertado seu poder da água de repente? Aquilo foi fascinante. Ela era mesmo um gênio. Disse que, de todo modo, agora que estava toda suja, seria melhor voltar. O Lord Pierre soltou seu poder e se perguntou se ela sabia quem ele era. Enquanto saía, a pequena comentou que sentia falta de quando podia ser durona. De trás da árvore, ele permaneceu em silêncio, confuso com o que ela disse. Assim que amanheceu na mansão, ela tentou usar seu poder da água, mas nada aconteceu. Como esperado, seus poderes não despertaram. As coisas estavam indo tão bem. Alguém bateu na porta, chamando por Milady. Ela pediu que entrasse. Uma moça de cabelos ruivos se apresentou como Misa e disse que estaria trabalhando ali a partir de hoje. Aparentemente, ela havia sido promovida de senhorita para Lady. Misa informou que a data para a entrada dela no Instituto de Educação Primária já havia sido decidida. Nossa protagonista pensava que já tinha visto essa pessoa antes e se lembrou. Para lutar contra animais terrestres ou homens-fera, eram necessárias duas condições: um comandante com poderes de água excepcionais e um homem-fera com a capacidade de encontrar uma fonte de água. Se suas memórias passadas estiverem corretas, Misa tem habilidades excepcionais, mas parece que não sabe disso ainda. Ela pode ser útil no futuro, portanto a pequena pretende mantê-la por perto. Misa perguntou para onde Milady iria agora. A pequena queria passear. Misa se agachou e explicou que havia muitos prédios desmoronados por ali, então poderia ser perigoso ir sozinha. Ela deveria acompanhá-la por segurança. A pequena a olhou. Ser noiva do dragão não era o mesmo que ser vendida? E se não provasse seu valor, seria exilada. Uma garota inútil de quem deveriam se livrar logo. Ela disse que Misa era muito bondosa, o que deixou a moça emocionada. A pequena agradeceu, mas disse que ficaria bem sozinha e saiu. O céu estava claro e a fonte caía devagar. Uma mão tocou a água, sentindo o frio, tudo parecia calmo e tranquilo. Ela se aproximou e deu um olá ao Sr. Pierre. Ele perguntou se ela estava perdida de novo. Ela respondeu que não e perguntou se parecia estúpida. Queria saber o que dizer para não ser ignorada novamente. Depois de pensar muito, ela sorriu e perguntou se ele sabia usar o poder da água. Ele respondeu que sim. Ela pediu que a ensinasse, pois parecia ser muito bom. Ele perguntou por que parecia ser bom. Ela disse que não sabia, apenas sentia essa vibe. Ele perguntou o que era essa vibe. Ela respondeu que queria muito aprender e que não devia ser impossível. Com seu olhar de fofura extrema, disse que estava dando a ele a oportunidade de criar uma discípula genial. Pierre perguntou de quem ela teria puxado tanto descaramento. Ela disse que foi do pai. Animada, disse que seu pai era super lindo, incrivelmente forte e a pessoa mais legal do mundo. Pierre se perguntou se era assim mesmo. A pequena disse que ele a amava, a valorizava e se preocupava com ela. Uma pessoa de coração mole que chorava se ela se machucasse. Ele a chamava de princesa, dizia o quanto a amava, perguntava se estava bem e dizia que a curaria. Seus pais lhe deram tanto amor que ela se esqueceu de que era adotada. Eles eram sua família e ninguém poderia substituí-los. Para se reunir com eles novamente, ela faria de tudo para voltar para casa. Pierre perguntou por que ela não aprendia com esse pai. Nervosa, respondeu que seu pai era ocupado e, como Pierre parecia livre, ele poderia ajudá-la. De repente, ela sentiu uma corrente de água em seu corpo. Quando percebeu, Pierre estava usando seu poder, exercendo pressão com a água.
Ela disse que estava indo para o Instituto de Ensino em breve e, para ser a melhor, precisava dominar o poder da água. Pierre explicou que forçar um despertar poderia ser fatal. Ela respondeu que estava tudo bem, pois só se vive uma vez. Qual seria o problema se morresse? Pierre perguntou o que o poder da água tinha a ver com o Instituto Educacional. Ela disse que era essencial para se tornar a melhor. Pierre, surpreso com a determinação, se perguntou como estavam criando crianças tão loucas atualmente. Ela sabia que seu pai gostaria que ela fosse uma orca extraordinária. Pierre se perguntou por que ela mentiria de forma tão óbvia, sabendo quem ele é. Então, ela novamente pediu sua ajuda. Pierre permaneceu em silêncio. Ela abaixou a cabeça e disse que, como ele podia ver, ela era bastante inteligente. Enquanto ainda pedia a ajuda do Sr. Pierre, foi jogada para cima. Pierre queria saber o que ela faria se fosse pega nessa contradição. Perguntou se ela achava que alguém que deseja que ela seja forte, mas não oferece nenhuma ajuda, realmente a ama. A pequena sorriu e disse que seu pai a ama muito e que para ela, ele é o melhor, a pessoa mais forte e mais legal do mundo. A água da fonte brilhava sob a luz do sol. Depois da conversa, Pierre pediu que ela escolhesse um horário, deixando claro que não considerava a idade e, por isso, não pegaria leve com ela. Disse também que queria vê-la ali, no mesmo horário, todos os dias. Sem dizer nada, ela ficou muito surpresa e completamente empolgada. Achou ótimo e perguntou como deveria chamá-lo, senhor ou mestre. Ele respondeu que poderia ser o que ela quisesse. Então, ela decidiu chamá-lo de mestre. Como Pierre concordou em ajudá-la, agora era apenas uma questão de tempo até que seu poder da água despertasse. E ela nunca se arrependeria desse encontro, nem dessa decisão, jamais. Em sua vida passada, ela despertou seu poder com a ajuda de um tesouro, mas conseguir despertar não foi tudo. Ela teve que aprender a controlar suas habilidades. Felizmente, teve a sorte de conhecer um gênio, que a ensinou a dominar seu poder. A mulher perguntou se ela não conseguiria fazer isso sozinha, então sugeriu tentar outra abordagem. Disse que ao expor a pequena continuamente ao poder da água, ela aprenderia a controlá-lo naturalmente. Graças a isso, ela aprendeu a controlar o poder da água rapidamente, mas pensou que iria morrer. No primeiro dia de treino com seu mestre, ele disse que ela precisava se expor ao poder da água, então deveria mergulhar. A pequena perguntou, o quê? Confusa, e ele apenas mandou que mergulhasse novamente. Era comum despertar o poder quando a vida estava em perigo. Ela não gostou nem um pouco dessa ideia, mas ele disse que, se não gostasse, havia muitas outras opções. Calypso pediu exemplos, e as opções pareciam ainda mais impossíveis do que a que ele sugerira. Então ela decidiu mergulhar. Assim que se jogou na água, sentiu a intensidade do treinamento, muito mais do que o ideal para sua idade. O objetivo era fazer com que seu corpo suportasse a força da água, e para isso ela passou por dificuldades extremas. Neste momento, ela se sentia fraca. A pequena acabou desmaiando dentro da água, despertando em desespero e saindo rapidamente. Ela quase morreu. Pierre apenas a observou em silêncio e depois perguntou se ela por acaso era uma ameba. Até uma ameba poderia fazer melhor. Disse que ela não tinha talento para despertar o poder da água. Calypso, então, o chamou e disse que, só porque ele usava essas palavras, não significava que não a machucava. Perguntou também se ele havia considerado sua idade. Calypso é uma regressora de quarta leva que se esqueceu de como ser uma criança e Pierre é um pai que não entende de crianças. Ele disse que, se ela consegue lidar com o treinamento, a idade não deveria importar. Mesmo com as palavras duras de seu mestre, ela sentia algo se movendo lentamente dentro do corpo. Embora ainda não fosse comparável aos irmãos, famosos por serem gênios, tinha certeza de que seria poderosa nessa vida. Observando a paisagem do castelo ao se aproximarem, ouviram uma serva chamando sua milady. Haviam acabado de chegar. Era o dia oficial de entrada na escola. Em sua segunda vida, foi vendida imediatamente. Na terceira, foi expulsa rapidamente. Muitos eventos ocorreram. Uma senhorita se aproximou e disse que ouvira muito sobre a pequena. Era responsável pela instituição de nível básico, e seu nome era Laila, diretora da instituição educacional de nível básico. Calypso pensou que era bom vê-la novamente.
A razão pela qual teve de deixar a instituição em sua terceira vida foi porque outras crianças a incriminaram por coisas que não fez, acusando-a de roubar joias preciosas, com outros dizendo que viram os objetos em sua bolsa. Layla mandou que parassem para poder ouvir tudo o que havia acontecido. Aquele foi o primeiro encontro com Layla. Ela decidiu que as provas eram insuficientes e que eram apenas suspeitas, portanto, Calypso não poderia ser julgada como culpada. Apesar da defesa calma e racional da garota, ela não tinha apoio e foi rapidamente expulsa da instituição. Mais tarde, quando voltou à escola como líder de sua família, não conseguiu encontrar nenhum rastro de Layla. Calypso se aproximou e se apresentou, dizendo que era um prazer conhecê-la novamente. Layla ficou encantada e disse que ouvira muitas coisas sobre a pequena. Era surpreendente. Calypso falava perfeitamente aos 3 anos de idade e tinha maneiras impecáveis. Layla disse que a levaria até sua classe e pediu que a acompanhasse. Pelos corredores, Calypso percebeu que a diretora andava em seu ritmo, atenciosa, para não deixá-la para trás. Layla informou que haviam chegado e pediu que entrasse. Calypso se deu conta de que, em sua última vida, não pôde agradecer adequadamente. Ao entrarem na sala 3, a diretora pediu atenção e apresentou a nova aluna, Lady Calypso Aquaciadelli. As servas cochichavam sobre a beleza da nova aluna e que ouviram boatos de que ela falava muito bem. Layla pensou que ser incapaz de usar o poder da água era uma falha fatal para um descendente da família Orca. Calypso olhou em sua direção e Layla refletiu que, devido ao crescimento lento das orcas, era normal que crianças começassem a falar corretamente aos 7 ou 8 anos. O boato da princesa prodígio que falava bem não era apenas um boato. No entanto, se houvesse algum truque por trás disso, ela pretendia descobrir. Uma serva se aproximou da diretora e perguntou o que deveriam fazer, já que parecia impossível continuar a aula daquele jeito. Lady Calypso havia chamado a atenção de todas as crianças. Algumas pediram que brincasse com bloquinhos, mas ela recusou educadamente, dizendo que não brincava com esse tipo de coisa infantil. Um menino começou a chorar e ela disse que uma grande baleia não chorava assim e que estava tudo bem. Uma menininha ofereceu um doce de plâncton. Calypso agradeceu e aceitou com prazer. Calypso se virou para Layla e perguntou se precisava de mais tempo para testá-la. A diretora respondeu que não e sugeriu que ela fosse para uma classe mais avançada. Perguntou se havia alguma turma de sua preferência. Calypso ficou feliz. Tudo corria conforme o planejado. Estava esperando por esse momento. Do lado de fora da academia real, enquanto caminhavam pelos corredores, Layla perguntou em qual classe ela gostaria de entrar. Calypso pensou que precisava chamar a atenção de sua avó e, para isso, precisava se estabelecer como uma gênia. Escolheu a classe alfa de 8 anos da Orca, a turma com os alunos mais velhos e os melhores do instituto primário. Ela perguntou à diretora o que achava disso e se havia alguém que falasse melhor do que ela. Layla disse que, sem dúvidas, ela seria a mais excepcional, mas que teria de suportar as consequências de suas escolhas. Perguntou se Calypso concordava. A pequena respondeu que aquelas palavras significavam que Layla não a via como uma criança de 3 anos. Estava certa? Layla confirmou. Era realmente impressionante. Desde que o terceiro irmão dela entrou na escola, não ficava tão surpresa. Perguntou quem havia informado Calypso sobre os níveis do instituto, suspeitando das servas. Calypso olhou para elas e disse que foi seu pai. As servas murmuraram se teria sido o Lord Pierre e Calypso confirmou, dizendo que seu pai a amava muito e contou tudo em detalhes. Layla permaneceu em silêncio enquanto a pequena se mostrava empolgada. A diretora então disse que a guiaria até a classe desejada. Assim que saíram, Layla se perguntou se o Lord Pierre realmente cuidava da filha. Era conhecido o rumor de que Pierre nunca visitava seus filhos. Layla pensava se Calypso e Pierre realmente conversavam e interagiam diretamente. Rumores viajavam mais rápido que palavras. Mesmo que Calypso ainda não conseguisse exercer o poder da água, se Pierre estivesse ajudando-a, seu despertar seria apenas questão de tempo. Talvez esse não fosse apenas mais um descendente direto de gênio. Talvez estivesse surgindo um novo candidato à sucessão. O golpe de Calypso funcionara melhor do que o esperado. No jardim do lado de fora, Calypso comentou que tudo ocorrera mais tranquilamente do que imaginava. Seu pai perguntou o que havia ocorrido de forma tranquila.
Sorridente, ela disse que suas ótimas habilidades foram reconhecidas com tranquilidade. Pierre questionou por que ela estava tão animada, se ainda não conseguia controlar o poder da água. Acabaria eliminada eventualmente. A pequena respondeu que a maneira como ele jogava água fria nas coisas era impressionante, mas deixaria isso de lado, pois era uma criança de 3 anos que conseguia manter uma conversa brilhante com qualquer um. Pierre perguntou se ela gostaria de dar mais 10 voltas naquele dia. Ela respondeu que preferia escrever um poema de 32 palavras, mas pediu que ele a observasse. Perguntou se ele já vira uma criança de 3 anos com tanta força. Em breve conseguiria quebrar pedras. Pierre disse que era estranho. Ela não conseguia produzir água, mas suas habilidades físicas estavam melhorando. Os dois pararam perto da fonte. Pierre pediu que o seguisse, pois teria um treinamento para ela. Ao se aproximarem de um castelo real e entrarem, Calypso comentou que a casa de seu mestre era incrível. Considerando o poder de Pierre, era uma residência até humilde. Diziam que ele havia caído em ruína com a avó. Ao abrirem as portas, ele disse que haviam chegado. Calypso perguntou se aquele lugar era um chiqueiro. Pierre respondeu que era nojento comparar com animais terrestres. Ela se desculpou, mas perguntou o que era toda aquela bagunça em sua sala. Ele respondeu que era o seu quarto e que, a partir de agora, usando o poder da água, ela deveria limpá-lo. Confusa, ela perguntou se ele estava falando sério. Ele se sentou e disse que sim. Ela ouviu, mas perguntou se aquele era um tipo de treinamento que aproveitava o poder da água no auge, quando se tem vontade de bater em alguém. Ou se aquele seria o método para despertar o poder da água, já que tinha muito a ver com resistência. Pierre cochichou que, às vezes, ela falava como se já conhecesse muito bem aquele poder. Perguntou se ela já o havia usado antes. Isso a deixou nervosa, e ele disse que era bem improvável. De fato, em sua vida passada, ela fora a melhor entre todas as feras aquáticas. Ela perguntou se ele realmente queria que ela limpasse tudo aquilo. Ele confirmou, era para limpar de forma organizada. Calypso então retrucou, perguntando se uma pessoa fazia bagunça e a outra limpava. Ele disse que é exatamente isso. Essa orca definitivamente esqueceu que era apenas uma criança de 3 anos. Estava completamente desnorteada e gritou que não queria. Compreendida, ela disse que, de qualquer maneira, ele está dizendo para usar o poder da água para limpar isso. Ele disse que ela entendeu corretamente. Há muitas maneiras de usar o poder da água. Primeiro, medo, intimidando os oponentes com força. Segundo, materializando a água e a manipulando. Terceiro, eliminar as restrições sobre o poder que as feras recebem na Terra. E quarto, enriquecer o corpo com poder. Ele espalhou vários objetos pelo chão e disse que ela está usando o enriquecimento. Se ela está perto de despertar, tem que usar o seu poder continuamente. A pequena pensou que ele bagunçou o quarto de propósito para seu treinamento. Que tipo de pai estranho é esse? Assim que ela ia chamar pelo seu mestre, ela sentiu que, de novo, ele parece alguém que não tem apego a nada no mundo. E se perguntou se todo mundo que está doente e fraco é assim. De noite, do lado de fora do castelo, enquanto Calypso organizava tudo no quarto, ela chamou pelo seu mestre e perguntou onde deveria colocar isto. Ele mandou ela jogar fora, pois seria uma coisa inútil. Ela pensou que, se ele reagiu assim, deve ser algo importante. Os dados de sua vida anterior estão dizendo isso a ela. Certo, ela disse que irá jogar fora, mas perguntou se isso não seria dele. Pierre disse que não é seu, e sim de sua esposa. Isso surpreendeu Calypso. Ele nem sequer insinuou nada antes e foi direto ao assunto. Mesmo que ela esteja repetindo vidas, a única coisa que ela sabe sobre a mãe que deu à luz a ela é que ela era uma orca e uma boa pessoa. Apenas essas duas coisas e nada mais. Ela nem pensou em bisbilhotar. Pierre disse que parece que essa tarefa foi muito fácil para ela. Calypso respondeu que não foi nem um pouco. Ele perguntou se era sério, então mandou ela se apressar e se mexer logo, e perguntou se ela prefere ficar ali a noite toda. Ela o chamou de maldito em seus pensamentos, mas como ela continua usando seus poderes, está pegando o jeito. Ela sente como se sua força estivesse aumentando, comparada a quando ela estava apenas correndo por aí. Depois de mandar ela fazer tudo, Pierre deu um breve sorriso a observando. No dia seguinte, pela manhã, no castelo, Calypso estava sentindo todo o seu corpo dolorido. Uma serva se aproximou
e então chamou pela Milady e disse que fez o que ela pediu. Calypso irá continuar usando essa residência. Ela agradeceu e disse que entendeu. Se ela for para a casa principal, será mais difícil de falar com Pierre. Mesmo que ele tenha dito que a obrigará a lavar roupa da próxima vez, ela pensou que deveria só fugir. Layla se aproximou, chamando pela Milady, e disse que vai pessoalmente guiá-la até sua classe. Calypso pensou que ela está sendo mais respeitosa do que ontem. A diretora disse que ela ficou bastante famosa em apenas um dia, e parece que essa notícia se espalhou para pelo menos 16 famílias colaterais. Preocupada, Calypso pensou se a notícia do incidente de ontem realmente se espalhou. A diretora disse que os professores que estavam com ela, aparentemente, tinham bocas muito soltas. A pequena perguntou o quão soltas poderiam estar suas bocas. A diretora disse que um de seus pais é conhecido por ser um peixe voador. A pequena pensou que, se for um peixe voador tagarela, até que faz sentido. Além disso, era um fato bastante chocante. Rumores escandalosos sempre se espalham mais rapidamente. E perguntou se ela está dizendo que sua história é um escândalo. Layla respondeu que, para alguns, seria melhor se fosse apenas isso, e perguntou se ela não acha o mesmo. A família Orca consiste em 32 famílias colaterais centradas em volta da avó, incluindo retentores marítimos. Os números são enormes. Cada um deles seleciona e apoia sucessores, portanto, não é de se admirar que sua história seja vista como uma pedra no sapato dele. Assim que chegaram nas escadas, Layla olhou para a pequena, que estava muito animada. A diretora disse que ela não é apenas boa com as palavras, mas subir escada sem mostrar nenhuma fadiga aos 3 anos de idade é muito impressionante. Nesse ponto, ela acha que pode compará-la não só ao Bayon, mas até mesmo ao Belus. Os filhos de seu tio mais velhos e do segundo mais velho, respectivamente, são seu irmão mais velho, conhecido por ser o gênio do século. Calypso perguntou o que ela achava. Layla disse que, honestamente, todas as habilidades dela são surpreendentes. A pequena disse que, se ela já está impressionada, deveria estar passando por um momento difícil, pois isso seria apenas o começo. Ali estaria a classe alfa, mais bem classificada dessa instituição. Então, as duas entraram. Calypso se virou e perguntou se não parece incrível para ela matriculá-la na turma mais bem classificada e espalhar o boato de ser genial em apenas um dia. Layla disse que não pode negar. Então, ela pediu que dissesse à sua avó exatamente isso, que ela nunca viu um gênio como este antes. A pequena entrou na sala. Calypso pensou que isso vai agitar as coisas. As características e disposições dos homens fera seguem as do animal em que se baseiam. Portanto, os homens fera-baleias geralmente evitam brigas, gostam de paz e aceitam muito bem outras espécies. No entanto, há uma exceção entre as baleias, a família Orca. A aula de relatório de hoje terminou. A professora disse que agora irão brincar com blocos para criar formas. O estudante Cannon estava mexendo com seus colegas e a professora pediu para ele participar das atividades sem atrapalhar a aula. Ele apenas concordou e disse que entende. Esse é o Orca Cannon. Ele se inclinou na cadeira e murmurou sobre essas coisas infantis. Outros alunos concordaram com ele. Esses seriam os gêmeos Beluga, Luga e Luba. Cannon disse que essas coisas não valem suas barbatanas. Os gêmeos estavam falando sobre as atitudes dele novamente. Irritado, Cannon mandou os golfinhos falarem baixo. A professora pediu a atenção de todos e apresentou a aluna nova que teriam, Calypso, e pediu que todos dessem uma salva de palmas para lhe desejar boas-vindas. Cannon perguntou se seria uma descendente direta. Se for uma garota jovem, então certamente será a filha do Lord Pierre. Parece que ela ainda não despertou o poder da água. Cannon ouviu as madames chamando Calypso de criança inútil e disseram que ela será vendida para ser noiva do dragão e lhe desejaram uma boa viagem. Como pode uma criança tão inútil ser filha do Lord Pierre? A professora perguntou se ela gostaria de se apresentar para seus colegas de classe. Cannon pensou que ela era apenas uma Zé Ninguém e pensou que essa seria a hora de fazê-la chorar. A pequena sorriu para a turma e disse que era um prazer conhecê-los. O Instituto Educacional, fundado pela família Orca, é um lugar que ensina a sobrevivência do mais apto. As meninas acharam a Calypso linda e que se comunica bem.
Neste lugar, ela se tornou a melhor. Se apresentando como Calypso Aquaciadel, ela espera que essa classe atenda às suas expectativas. Todos aplaudiram a Lady Calypso, e a professora disse que era hora de brincar com os blocos e pediu que todos se sentassem. Um rapaz pediu com licença e perguntou sobre a cor de cabelo dela e se seria uma descendente direta. Calypso já estava até prevendo o que iria acontecer. Ela perguntou quem é ele e quantos anos tem. Cannon tem 8 anos. Ele disse que, para uma descendente direta, ela é muito pequena. Sempre há um idiota como esse. Ela mandou o garoto escutar com atenção. Se fosse para ser um estúpido, era melhor não falar. Calypso se deu conta que ele deveria ter ido para a instituição intermediária por ter 8 anos e disse que estar nessa classe com o tamanho dele e idade é patético. De que mais isso poderia ser chamado além de estúpido? Além disso, ela tem 3 anos de idade. Calypso perguntou se ele não tem vergonha de estar na mesma classe que uma criança de 3 anos. Ele disse que isso seria impossível, pois a família Orca não consegue falar direito antes dos 5 anos. Calypso perguntou como ele ousa considerar a mente dela no mesmo nível que a dele. Ele se aproximou, levantando o seu punho e perguntando como ela ousa dizer essas coisas, a chamando de pequena. Calypso preparou o seu corpo e desviou do golpe, o que deixou o garoto confuso. Ela disse que ele precisa ser ensinado desde o início. Segurou sua camisa e bateu sua cabeça na dele, o jogando no chão. Desnorteado, ele perguntou se foi uma batida de cabeça e disse que isso foi sujo. Calypso disse que ele deveria pensar sobre a diferença de tamanho entre eles, e isso sim seria sujo. Ela não queria recorrer à violência, mas ela não tolerará esse tipo de insulto. Ele deve saber que o pai dela disse para não deixar pessoas puxarem ela para baixo. Ao lado da diretora estava Camille, a professora da classe Alpha. Camille perguntou se é possível exercer tal força mesmo sem despertar a força da água. A diretora pensou que, embora Cannon não tenha cérebro, ele é superior em termos de força. E, para derrubá-lo tão fácil, seria algo improvável. O que aconteceu aqui com certeza será informado a todos das famílias colaterais. As crianças jogaram Calypso para cima, achando ela brilhante. A pequena pensou que tem essa sala sob o seu controle. Esse é o poder e a atenção que vem por ela ser a melhor. Camille pediu que todos se sentassem, pois uma baleia boa tem que estudar duro. Mais tarde, no castelo, Calypso estava sentindo que hoje foi um dia gratificante. A diretora teria dito a ela que parece que ela não precisa mais mudar de classe e também é possível que ela não permaneça na instituição de ensino fundamental por muito tempo. Isso a deixou motivada. De repente, os gêmeos gritaram pela Milady, correndo em sua direção. Eles se aproximaram, a chamando de heroína. Estavam muito felizes por ela ter salvado eles, e também impressionados pela forma que ela bateu no garoto. Esses são os homens fera beluga. Eles são espertos e têm um forte senso de justiça, como a maioria das espécies de golfinhos, mas eles são tão macios em todos os lugares, então onde você poderia acertá-los? Até suas cabeças são macias. Calypso perguntou qual seria o nome deles. O primeiro se chama Luba e o segundo se chama Luga, e juntos eles são Luga-Luba. A pequena ficou bem confusa e perguntou, do Diduba? Então eles repetiram. Luga-Luba. Ela disse, muito bem, então eles vão se dar muito bem. Eles dois são os primeiros a se apresentarem adequadamente a ela, e agora que ela pensa sobre isso, seu conselheiro em sua terceira vida também era uma baleia beluga. Apesar de ser irritante, ele era um cara inteligente. Um dos gêmeos disse que eles têm que pagar pela gentileza da Milady, pois a mãe deles disse que eles devem ser legais quando falam com alguém pela primeira vez. Nervosa, Calypso disse que não acha que a primeira vez significa isso aqui e queria saber o que está acontecendo com eles tão de repente. Os gêmeos se viraram para a escada, dizendo a Milady que as escadas são difíceis para ela. Calypso respondeu que não, elas nunca foram difíceis. Então os garotos a seguraram e a carregaram dizendo que golfinhos ajudam seus camaradas. E o outro disse a Milady que ela é sua camarada a partir de hoje. Então eles rapidamente saíram, descendo as escadas, e ao se aproximarem de uma serva, Calypso pensou que já está se acostumando com isso. Eles a levaram até sua carruagem e se despediram dela. Ela acha que ganhou alguns subordinados fofinhos. Os servos da instituição educacional se curvaram diante dela. Ela se perguntou o que seria isso.
Todos os servos estavam ali fora, e há alguns rostos que ela não viu antes. Um rapaz de cabelos loiros e olhos azuis disse a Milady que era uma honra conhecê-la. Ela realmente não sabia o que estava acontecendo ali. O rapaz disse que, para garantir que ela tenha uma estadia mais confortável enquanto reside ali, servos foram mandados da propriedade principal. Calypso pensou que, então, é por isso que as expressões das empregadas que estão ali estão assim. Já que chegaram a esse ponto, ela vai tomar seu tempo para lidar com isso adequadamente. Ela respondeu que, por ela, tudo bem, mas ela mesma escolherá sua babá pessoal. Então, ela apontou para a mesa, pois seria a única que foi gentil com Calypso. Então, ela vai escolhê-la.